Pai, colocamos a vida do Cristiano diante de Ti, Senhor. Tu tens muita coisa para falar através dele, que nós possamos estar atentos àquilo que Tu tem para nós nessa noite. Tu és digno de toda a honra e toda a glória. Por isso abençoamos o nosso irmão, para que ele venha agora estar sendo usado por Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Glória a Deus por mais um culto, né, que a gente pode estar junto, amém? O título da ministração de hoje é Coadjuvantes. Vamos falar comigo? Coadjuvantes? Amém. Antes de eu chegar diretamente nesse ponto, nesse assunto, eu queria começar perguntando para vocês algumas coisas, tá? Quem aqui de vocês já teve o costume de enviar cartas para alguém? Do modo antigo mesmo, tá? Escrevendo à mão, com selos pelo correio. Tem bastante gente até, legal. Ali, um pouquinho, né, dos anos 90 para trás, isso era muito comum, as pessoas se comunicarem por cartas, né? Nós aqui mesmo a gente já utilizou nesse meio, né? E se no nosso tempo, em 90 para trás, já era comum, imagina então na época de Jesus. Naquela época isso também era possível, né? Principalmente numa situação onde não existia celular, não existia telefone, não existia avião, carro. Então, imagina o quão desafiador era, né, essa parte de poder se comunicar por cartas, né? Mas eu sempre gostei muito. Me comuniquei com a minha esposa por um tempo por cartas. Ela que morava lá longe, né? Então era muito especial a gente ver, né, aquela escrita, né, algo muito mais presencial, algo muito bom. E eu queria justamente iniciar falando um pouquinho sobre isso, né, sobre as cartas, né? Ao longo da palavra de Deus, a gente vê muitas cartas sendo escritas, né, sendo entregues, que servem então hoje como epístolas para nós, né, como ensinamentos, como palavra de Deus. Então a gente tem lá, né, tem as cartas de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, Efésios, Filipenses, aos Colossenses, Tessalonicenses, depois os discípulos, né, Timóteo, Tito, Filemon, depois tem as cartas aos Hebreus, depois tem lá no finalzinho da Bíblia, né, as cartas dos discípulos de Jesus, que é Tiago, Pedro, João, Judas, né? Então muitas cartas que foram escritas para poder alcançar alguém, alcançar um povo, né? E da mesma forma hoje a gente pode ter acesso a essas cartas, né? As cartas na Bíblia, então, irmãos, elas foram escritas para instruir, para corrigir, para aperfeiçoar, para poder encorajar, né, as primeiras comunidades cristãs que foram surgindo, né, após o ministério de Jesus. É bonito a gente ver essas cartas, né, e essas cartas elas serviam para a igreja, né, para poder tratar muitos problemas também, problemas de doutrinas, problemas práticos que aquele povo, né, em específico tinha. A gente vê que uma carta é totalmente diferente da outra, destinada para aquele povo, e ela sempre alcançava muito bem o propósito que ela tinha, né? Então, irmãos, a gente vê que essas cartas eram muitas vezes direcionadas, muitas vezes a uma liderança, né? A gente tem casos que Paulo mandava as suas cartas para os seus discípulos, e a partir dali os seus discípulos então encaminhariam as situações que estavam escritas naquelas cartas, né? Então, uma coisa bem importante, irmãos, aquelas cartas, então, elas guiavam sempre para a fé, guiavam sempre para a conduta cristã, mas a grande questão é que essas cartas, elas traziam consigo uma mensagem atemporal. Por isso que no nosso tempo, depois de tanto tempo de sendo escritas essas cartas, elas ainda são atuais, elas ainda servem de instruções para cada um de nós como seguidores de Jesus, né? Então, nessa noite eu queria falar um pouquinho justamente sobre uma carta em específico, tá? Que é a carta que está lá em livro de Tito. Vamos abrir lá, mas no finalzinho da Bíblia, depois de Timóteo lá, é o livro de Tito. Um livro bem curtinho, ele está quase que escondido aí na tua Bíblia e na minha, mas é bem assim, faz bastante conteúdo para nós. Então, o título, capítulo 1, versículo 1, a gente vai começar por lá,
porque entre nós a gente pode entender que toda carta ela precisa começar com um remetente e um destinatário, né? Então Tito 1:1 vai falar sobre isso, né? Olha quem que é o remetente então: Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade que conduz à piedade. Então aqui a gente vê o remetente, tá? Quem que escreveu a carta, e agora a gente vê quem que é o destinatário, para quem que foi essa carta. Nós vamos pular lá para o versículo 4, Tito 1, versículo 4. Olha, então para quem que era essa carta? A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Então aqui, irmãos, nessa carta a gente consegue ver que Paulo traz instruções importantes para Tito, né? Ali Paulo chama ele como um verdadeiro filho de fé comum, né? Então essa carta é escrita para que ele pudesse instruir o povo, aquele que Deus confiou a Tito, né, como igreja, que é o povo de Creta. Esse é o lugar que Tito se encarregou de pregar para aquele povo. Vamos lá no versículo 5, ó, Tito capítulo 1, versículo 5. Olha o que diz lá: por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que ainda não está, e que em cada cidade estabelecesses anciãos, como já te mandei. Em algumas outras versões da palavra, aqui no capítulo 5, no lugar de anciãos, ele fala presbíteros, pastores, né? Então o desafio de Tito nesse lugar era estabelecer pastores, né? Fazer com que pastores fossem levantados para que em Creta a palavra de Deus fosse consolidada. Mas e como é que será que era o povo de Creta? Cada igreja tem o seu povo, as suas manias, as suas maneiras de viver. E como é que será que era a igreja e o povo de Creta? Lá no versículo 12 vai falar um pouquinho sobre isso. Tito 1, versículo 12. Olha o que diz lá: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutões preguiçosos. Olha só, que pedreira, né? A gente pode ver que Tito se encarregou. Olha só lá no versículo 16 também, vamos pular um pouquinho. Como é que eram os cretenses? Afirmam que conhecem a Deus, mas pelas suas obras o negam, sendo abomináveis e desobedientes e réprobos por toda a sua boa obra. Réprobos aqui a gente pode pegar como reprovados, né? Então, com esses dois versículos a gente já consegue entender mais ou menos como é que era o povo de Creta, né? O povo barra pesado, né? E foi aquilo que Deus colocou para Tito trabalhar naquele povo lá. Era esse o contexto, então, que Tito ele teve que fazer, né? Consertar o que estava errado e assim fazer com que a obra de Deus ela se proliferasse, que ela ganhasse forma naquela cidade, né? Feita a introdução assim, meus irmãos, eu queria justamente ir para o capítulo 2 de Tito 2, que nós vamos ler ele todo, que é o objeto de estudo para nós nessa noite. Lembrando então, irmãos, que é uma carta de Paulo para Tito, né? São orientações para Tito, para que ele pudesse cumprir. Vamos ler comigo lá então? É o Tito, capítulo 2. Nós vamos ler do 1 em diante. Então lá diz assim: tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Encoraje os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Semelhantemente, ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto ao seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Dessa forma, estarão aptas para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares e cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores, a tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões
e a não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado a boas obras. Prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreza. Amém? Eu li aqui, irmãos, a versão da King James. Provavelmente ela ficou um pouquinho diferente da versão que vocês leram, e está tudo bem quanto a isso, porque é legal mesmo que a gente tenha mais diferentes palavras, né, diferentes contextos para a gente poder analisar o que tudo acontecia lá em Creta e qual que era a instrução de Paulo para Tito, né? Então, irmãos, eu queria agora a gente poder falar um pouquinho sobre esse capítulo como um todo, tá? E eu queria fazer um combinado com vocês, assim, ó. A gente vai analisar versículo por versículo, vendo de duas formas que é possível, tá? De dois pontos de vista. Primeiro ponto de vista, a gente vai ver como nós sendo ovelhas, como ovelhas que somos, né? Então, fazer um diagnóstico por tudo aquilo que vai ser falado, né? E então ver se a gente está de acordo com aquele padrão que foi apresentado. E em segundo momento, a gente vai se colocar na posição de Tito, né? Entendendo que se a gente foi chamado por Deus, se a gente aceitou Jesus, eu e vocês, nós estamos, né, encarregados da grande comissão, né? É uma responsabilidade nossa lá de Mateus 12, 19 e 20, né? Para todos os seguidores de Jesus. Então, assim como Paulo pede para Tito, assim Paulo e Jesus também pede para nós isso que é sendo falado. Amém? Então, essas duas formas, né? Primeiro, como um povo a ser transformado, como uma vítima na defensiva, e no segundo momento como um agente transformador, como alguém que está na linha de frente e que vai trabalhar na igreja, amém? Então vamos lá, vamos começar pelo versículo 1, vamos lá comigo, ó. Tito 2, versículo 1. Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina. Esse primeiro versículo bastante intenso, né? Ele fala justamente da palavra de Deus e da responsabilidade envolvida, né? Então, em harmonia, prega de acordo com a palavra de Deus, né? Então, uma instrução que vem para nós, irmãos, para que a gente possa falar, que a gente possa ensinar, que a gente possa pregar, sempre conforme a palavra de Deus. Por mais que a minha experiência de vida seja vasta, por mais que a tua experiência de vida seja vasta, né? Na hora de falar de Deus, aqui a carta, ela nos exorta para poder pregar aquilo que é a palavra de Deus. Pregar o que vale, na verdade, então, nesses momentos, na hora de pregar, é não aquilo que a gente acha, e sim aquilo que Deus tem certeza, aquilo que Deus colocou para nós como certeza, né? Irmãos, eu não sei como é que tem sido na vida de vocês, mas desde o início da minha conversão, Deus sempre me colocou esse entendimento, que no momento de pregar, no momento de falar da palavra dele para as pessoas, né, é a oportunidade que nós temos de poder levar uma convicção de fé, amém? E não uma dúvida. As pessoas vêm para a igreja com muitas dúvidas, com muitos vícios e muita confusão. Você deve ter esse mesmo entendimento, né? Muitas vezes as pessoas, elas acreditam em Deus, mas elas também acreditam em muitos santos, elas acreditam em horóscopo, elas acreditam em cueca da sorte, em correntinha da sorte, né? São muitas coisas que ela faz a composição dela para poder gerar uma fé, né? Então, por isso que quando a gente fala de Deus para as pessoas, né? Como diz no versículo 1, a gente precisa então levar a nossa convicção de fé. Se tem alguma dúvida, algo que nos deixe inseguro, né? A gente possa chamar o nosso discipulador, o pastor, para poder tirar aquelas dúvidas em off, né? E assim aquilo vai ser consolidado no nosso coração. Então, irmãos, como é intenso, já começa intenso, né? Tu, porém, prega o que está em harmonia com a sã doutrina, né? Levar certeza, convicção de fé para as pessoas. Já indo lá para o versículo 2, irmãos, a gente tem um versículo direcionado diretamente para anciãos, para homens mais idosos, né? Tito 2, versículo 2: encoraje os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Se aqui a palavra pede, quer dizer que é o padrão a ser seguido, né? Então,
que é o correto aqui para a gente analisar, irmãos? Como a palavra fala ali, né? A gente pode também, eu consultei várias versões da Bíblia para poder que palavras, que adjetivos que eram colocados para a gente poder se basear. O que é o correto padrão aqui então? Né? Que anciãos sejam sóbrios, sejam sérios, sejam prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. São palavras, né, sinônimos que podem revelar, podem mostrar como deve ser os anciãos, né, que são de Jesus dentro das igrejas e dentro da sociedade. E o que a gente não pode ser como ancião dentro da igreja e dentro da sociedade, né? Que é o contrário daquilo que está escrito ali, né? Se a palavra de Deus fala ali, sejam equilibrados, então a gente não pode como ancião ser desequilibrados, inconscientes, inconsistentes. Se a palavra fala respeitáveis, então a gente não pode ser debochado, cheio de palavrões e malícias, não pode ser depravados, pervertidos, ranzinzas e vacilantes, né? A gente pode interpretar a palavra de Deus dessa forma, né? Eu acho que você deve ter conhecido ao longo do tempo aí uma pessoa de mais idade que, tipo assim, quando era adulto já dava muito problema em casa, já dava preocupação para a esposa, né? E depois que virou idoso, desandou, não tem mais pudor com nenhum, já está desandando, fala o que quer, parece que vive na quinta série, né? Então, essa é a questão, sabe, das pessoas pensarem assim, que sempre tem uma malandragem para ser feita, sempre há uma maneira de tirar vantagem das pessoas, sempre há um jeitinho, sempre conhece um atalho, sabe? É isso que a palavra de Deus ela reprova, né? Aqui nesse versículo 2, né? Tem uma música até dos anos 90 que diz assim: malandro é malandro e mané é mané. Você deve ter ouvido falar por aí já, né? Então, se a malandragem afasta do meu Deus e me coloca no inferno, como é bom ser o mané, né? Eu sou manezão mesmo, tá tudo certo, né? Sendo que a malandragem vai me levar para o mau caminho. Vamos lá no versículo 13, que vai falar então das anciãs, que são as mulheres, né? As mulheres mais idosas. Versículo 13: semelhantemente ensina as mulheres maduras a serem reverentes quanto a seu estilo de vida, não caluniadoras, não viciadas em muito vinho, mas capazes de ensinar o que é bom. Irmãos, quando eu vejo esse versículo de 3 aqui, no versículo 3, né, eu não consigo não pensar no filme Quarto de Guerra, né? Lembra aquela senhora mais intensa, né? A gente vê que ela era uma senhora, ela era uma matriarca, ela era uma intercessora, ela era uma mulher que ela carregava a sua família embaixo de orações, né? Ela sustentava a sua família embaixo de orações, né? Era uma pessoa que sustentava, né, aquela família, né? Sempre tendo a fé e um nível maior que as dificuldades e todas as circunstâncias ruins, né? Então eu consigo muito bem ver esse exemplo aqui no versículo 3, um grande exemplo nesse sentido, né? Por isso que a palavra de Deus ela fala isso, né? E o que é o correto então para as anciãs aqui? Elas serem sérias, mestres do bem, ensinando por meio de vidas consagradas. Também a gente pode considerar como sendo mães espirituais. O que não é então? O que não é correto para esse tipo de povo, né? Serem debochados, inconsequentes, cheias de lascívia, bêbadas, incapazes de ensinar o bem e, portanto, só dão conselhos ruins e conselhos mundanos. A palavra também fala aqui a respeito da palavra caluniadoras, né? Caluniadora, ela vem muito pela mentira, né? Você já viu algum projeto, algum sonho estabelecido sobre mentira, ele dá certo? Não que não seja possível a pessoa crescer e alcançar o topo do mundo com riquezas e posses, né, estabelecido na mentira. Mas falando da verdadeira felicidade, falando de uma plenitude de vida, né, a gente tem esse entendimento que a gente só vai cumprir esse propósito estando perto de Jesus, né, estando perto de Deus, né. Então é uma vida que de fato seja feliz, que seja completa e não com essa questão de estar sempre em depressão, sempre mal, né? Então é interessante a gente ver nesse versículo 3, né, que sonhos e projetos, né, eles são estabelecidos sobre a transparência, sobre a verdade, sobre a luz e jamais sobre a escuridão. Vamos lá no versículo 4, que vai falar das mulheres mais jovens. Será que temos mulheres mais jovens aqui? Sei que sim, né? Tito 2, versículo 4, olha que diz lá: dessa forma estarão aptos para orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e filhos, a serem equilibradas, puras, dedicadas aos seus lares,
a cultivarem um bom coração, submissas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui então, irmãos, a gente vê uma orientação de Paulo para Tito, né? E a gente vê a igreja como um organismo vivo, né? As anciãs, que são as mulheres mais velhas, elas tendo uma vida, uma transparência, um testemunho a ponto de poder instruir as mulheres mais novas, né? Dando continuidade à palavra de Deus, para que elas pudessem então serem capacitadas e assim também tomarem decisões corretas, né? Então a gente vê aqui, fala das recém-casadas, né? Toda aquela questão, o novo casamento, como é desafiador, ele passa por muitas questões de amor, mas tudo aquilo que é combinado ou não é combinado no início, acaba no meio gerando muitos atritos, para que no final, muitas vezes acabe chegando no fim. Então, se no início há essa instrução das anciãs, né, perante as mais novas, as coisas começam a andar corretamente, né? Como é que a gente pode achar então oportunidades das anciãs ajudarem as mais novas, né? São discipulados, são casais radicais, são eventos como esse das mulheres, né? Então são grandes oportunidades que a Igreja de Deus acaba se municiando também dessa tão importante forma, né? Então, irmãos, no versículo 4 ele fala isso, né? Das mulheres mais jovens amarem seus maridos e seus filhos. E se está colocando, irmãos, é interessante a gente pensar que naquela época existiam mulheres que não estavam priorizando isso. Da mesma forma também a gente pode puxar para o nosso dia a dia, né? E entender então que algumas mulheres podem priorizar outras coisas, né? Seja dinheiro, seja aparência, seja diversão, seja festas e tudo que nela está envolvido, né? Um exemplo que eu gosto de pegar aqui é a respeito da samaritana, né? Quando a gente escuta falar dela, geralmente a gente vê uma mulher mais jovem, né? E é muito claro que fica sobre ela, né? Que ela teve 5 maridos e o que ela tinha atualmente não era o marido dela, né? Então, num tempo mais conservador, é um número bastante extenso, eu entendo assim, de casamentos e tudo mais, né? Então, eu acabo pensando na samaritana como sendo, né? Trazendo o dia de hoje como sendo uma domingueira. Vocês conseguem pensar assim também? Uma mulher que sempre gostava de festa, sempre pela folia, né? Estava sempre, às vezes conhecia tantos homens, escolhia um e puxava para casa, casamento. Não possível, não deu certo, eu consigo, eu achava mais quantos, botava para casa, casamento, né? Então assim ela ia colocando, né? Escolhendo da forma dela, daquele jeito, né? Então a gente vê aqui o que é então, qual que é a postura correta de uma mulher mais jovem, né? É importante que ela seja aqui então sérias, moderadas, castas, bondosas, auxiliadoras do marido. Vendo as diferentes versões da Bíblia, são palavras que acabavam acontecendo nesses mesmos versículos, tá? O que não é então, irmãos? Desequilibradas, barraqueiras, cheias de lascívia, que priorizam outras coisas do que sua família. Quando eu estava fazendo essa palavra, eu estava pensando também, né? Qual que seria o antônimo, o contrário da palavra auxiliadora do marido, né? A que não auxilia, ela atrapalha, né? Ela pode ser assim, uma prejudicadora, uma perseguidora, uma comandante, né? É duro a gente pensar com essas palavras, olhando a ponta inversa, né? Então, irmãos, muitas mulheres se ofendem, né? Quando a palavra de Deus fala esse termo, né? Auxiliadora, submissa, né? Quando na verdade é a palavra de Deus que fala isso para poder proteger elas mesmas, né? A gente sempre fala isso nos casais radicais, né? Submissão, embaixo, missão, objetivo. Então é o casal junto com o mesmo objetivo. Não tem como isso não ser bom para elas e bom para o casal, né? E olha só qual é o intuito do versículo 4 lá, irmãos. Ele fala, né? Lá no finalzinho do versículo, ó, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. A consequência de uma jovem recém-casada, enfim, né? De poder seguir ou não a palavra é isso, né? Para que a palavra de Deus não seja zombada, ridicularizada ou blasfêmia. Agora vai falar um pouquinho de jovens no versículo 6, olha só. Exorta de igual modo os jovens para que tenham bom senso. Em algumas palavras diz assim, ó, os jovens para que sejam criteriosos, né? Eu sempre lidei muito com jovens também e é legal a gente poder pensar a respeito disso, né? Como é importante ter discernimento nessa fase, né? Porque é a fase mais importante, onde as decisões tomadas quando a gente é jovem, ela vai ter consequências ao longo de toda a nossa vida. Então, por isso que é um momento tão decisivo e a gente precisa então estar cuidando desses jovens, né? Como a palavra diz.
Versículo 7, irmãos, ali nós vamos ver um pouquinho sobre ser exemplo e sobre teologia. Olha só, que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade e sobriedade. Aqui então Paulo está exortando Tito, né, para que ele fosse um bom exemplo, né, que ele tivesse boas obras e uma boa conduta. A gente não tem como ajudar alguém sendo que a gente não está bem, ou então que a gente não é um bom exemplo, não é um bom padrão. Aqui também Paulo dá uma orientação para Tito de como que deve ser a doutrina dele, como tem que ser a maneira dele pregar, como tem que ser a teologia. Então falam palavras muito interessantes aqui, irmãos, para a gente poder falar, que a primeira delas é a integridade, né? A integridade na teologia, a integridade na palavra de Deus, né? Que nada mais é do que incorrupção, que é seriedade, né? A gente poder levar a palavra com a responsabilidade que nela está inclusa, né? Também tem a questão da sobriedade. Sobriedade, ela ramifica para mim em 3 mais palavras, ó: reverência, gravidade e sinceridade. Reverência, então, um respeito pela palavra, a gente não acrescentar nada e não distorcer. Gravidade, justamente por quão grave é o assunto, né? Esse assunto, se não for levado da maneira correta, ou se simplesmente não for levado, né, ele pode destruir famílias, ele pode levar famílias inteiras ao inferno. Por último, então, a sinceridade, né? A questão de uma igreja simples, né? Se colocar no lugar das pessoas e assim mostrar o caminho real. Ainda sobre a teologia, irmãos, no versículo 8, que diz lá, ó: linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de vós. Então, a gente tem aqui linguagem sadia. Sadia é aquilo que é são, aquilo que é saudável, que não é doente, né? Amando as vidas e odiando o pecado, ela está. Irrepreensível também é a respeito do conteúdo bíblico, né? Se eu coloco uma frase aqui e enfim, está sendo gravado, né, eu passo a ter uma responsabilidade civil e criminal sobre aquilo que eu estou falando, porque eu sou o autor. Mas a partir do momento que eu utilizo a palavra de Deus, eu passo, né, a colocar esse mesmo entendimento que ele é fundamentado na palavra. Então ele já passou ao longo de muitos anos, ele já atravessou muitas gerações e se consolidou cada vez mais e segue atual. Por isso que quando a gente fala de Deus, usando a palavra, vai dar certo, porque já funcionou, e assim que as coisas vão dar certo, né? Uma coisa bem interessante também, irmãos, no final do 8, ó: não tendo razão para falar mal de nós, né? Falar mal de nós é quando a gente gera brechas, né? Quando a gente apresenta alguns pecados de estimação, quando a gente muitas vezes não prega aquilo que a gente vive. E mais para a gente poder insistir um pouco mais ali no 8, irmãos, que me chamou muita atenção: não tendo razão para falar mal de nós. Aqui Paulo fala para não falar mal de ti, Tito, mas também de mim, Paulo, né? Então a conduta do discípulo, ela vai questionar também o discipulador. Olha que intenso a gente pensar nisso, né? Da mesma forma, quando a gente vê uma questão de pai, por exemplo, assim, né? O pai se orgulha muito quando o filho faz algo certo, quando o filho vai bem. E da mesma forma também, o pai sofre muito quando há um desvio, quando ele não consegue atingir, né, aquele desafio, aquela responsabilidade de criar um filho, né? E assim também na igreja, né, como filhos espirituais, pais espirituais, né? Não envergonhem a nós, tanto o discípulo como o discipulador. E agora nós vamos lá para o 9, que fala a respeito dos servos, né? Diz assim no 9: instrui os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores e tomarem a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões e não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Hoje, então, irmãos, a gente não tem mais essa relação de escravidão no nosso dia a dia. Então, a gente é normalmente levado a poder pensar na instrução que a gente tem entre empregador e empregado, como um funcionário. Mas eu convido vocês a poder refletir também nessa parte sobre todo aquele a quem a gente deve algum tipo de autoridade e algum tipo de honra, tá? Seja o mentor, mentorado, discípulo, discipulador, pai, filho, governante, governado, pastor e ovelha, e Jesus a nós. Olha só que legal quando a gente passa a ver esse mesmo versículo a respeito de pai e filho, ó. Instrui os filhos a se submeterem em tudo aos seus pais, a tomar a iniciativa de agradar-lhes, a não serem respondões, a não furtá-los, pelo contrário, a demonstrarem que são completamente dignos de confiança.
Amém? Como é legal a gente poder também ver por esse lado, né? A tudo que leva a honra, tudo que leva essa questão da gente dever honra para alguém. Então esse é o versículo, então, o 9 e o 10, irmãos, ele fala sobre isso, né? Sobre obediência, sobre a gente ser cumpridor de algumas coisas como se fosse para Deus. A gente agrada o nosso Pai porque é nosso Pai, mas também pensando, né, como se fosse para Deus. E assim, todos os níveis de honra e hierarquia, né? E qual a consequência, então, irmãos, desse sucesso? Lá no versículo 10 ele fala justamente isso também, ó, a fim de que todos observem o esplendor da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então a gente tem aqui, então, como consequência, né? Em outras versões da Bíblia fala assim, ó, para que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus. Amém? Esse é um grande desafio que nós temos também, né? Quando a gente entrega a vida para Cristo, passa a ser transformado, né? É cumprir, né, aquilo que a gente vem aprendendo, né? Que é a Bíblia. O mundo não lê a Bíblia, então o mundo vai ler a Bíblia através de nós, com a nossa conduta, né? Que o nosso modo de viver manifeste então a palavra de Deus e a doutrina de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus, né? Então tudo aquilo que a gente fizer que manifeste a beleza da doutrina de Deus. E esse é o grande desafio do versículo 9 e do 10. E do 11, agora, irmãos, já estamos finalizando essa parte de Tito, né? O 11, a partir daqui, vai falar a respeito da vida cristã, algumas orientações para isso, né? 11, portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Como vocês sabem, então, irmãos, a graça de Deus é devido a ela que a gente pode ser salvo, e não por merecimento, né? E sim pela graça de Deus. A salvação ela está disponível para todo aquele, né, que aceita Cristo como Salvador, que atende o chamado, né, que Jesus se entregou por nós lá na cruz. Já pensou se outras coisas também fossem simples assim, né? Oh, tu quer saúde? Sim, então receba. Tu quer dinheiro? Sim, eu quero, então receba. A salvação ela está disposta a nós, né? A gente precisa para isso, sim, receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, né? E o que acaba trancando isso tudo é justamente as pessoas serem e quererem apenas um Salvador e não um Senhor para a nossa vida, né? Para a sua vida, né? E esse é um assunto bastante falado nas igrejas, né? E ele é primordial, né? As pessoas elas querem ser salvas, elas querem ir para o paraíso, elas querem ir para o céu, mas elas não querem ter o Senhor que mude a vida delas, um Senhor que fala que ela diga não para muitas coisas da sua vida. Então esse é o grande desafio das pessoas, que elas querem aceitar Jesus, mas pelas bênçãos, pela salvação e não pelo senhorio de Jesus, né? Tito 2, versículo 12, ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era. Então, irmãos, se a palavra de Deus fala que é possível viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa presente era, quer dizer que é possível de fato a gente viver também nessa época que a gente vive, né? Dessa mesma forma. O versículo 12 ele fala assim a respeito de renunciar. Renunciar, então é renegar, é dizer não para as obras do mundo, para as obras da carne, né? Não para as vontades da carne, enfim, para os deleites que o diabo pode nos oferecer. Versículo 13, então, irmãos, olha só: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Bem, esse versículo 13 ele é muito especial, irmãos, tá? E olha só, uma coisa que quando eu me converti, uma coisa que ficou muito legal quando eu me converti foi assim, ó, ter o entendimento que Jesus ele não vai vir, ele vai voltar. Jesus ele já veio, né? E tem muita gente que não acredita, por exemplo, que Jesus veio. Então, quando ele voltar, vai estar todo mundo dormindo, né? Não vai estar esperando que Jesus ele volte. Então a gente tem que ter esse entendimento, né? Que Jesus vai voltar para buscar a igreja, né? Que a gente possa, cada um de nós, não ser pego de surpresa, né? E que a gente possa arrumar a nossa vida hoje e não amanhã, porque a gente não sabe se haverá o amanhã, né? A gente está finalizando o Tito 2 aqui, e como eu falei para vocês, do quão especial é o versículo 13, porque aqui nesse versículo começa a ser citado alguém muito importante. Pela primeira vez fala o nome de alguém que é primordial para isso tudo. Vocês lembram do nome que eu falei que ia ser essa ministração?
coadjuvantes, né? É isso aí. Então, é justamente sobre isso que eu quero falar e dar ênfase nesse momento, né? Olha só, irmãos, a gente vê uma carta de Paulo escrito para Tito, né? Então, é uma carta de um coadjuvante, escrito por um coadjuvante, né? Para outro coadjuvante, para que assim possa gerar uma instrução e uma direção de vida para um grande coletivo de mais coadjuvantes, né? De coadjuvante para poder atingir um monte de coadjuvante. E por que coadjuvante, irmãos? A gente é coadjuvante porque o protagonista, ele é Cristo. Né? Como é especial a gente poder pensar dessa forma, né? Nós somos coadjuvantes porque o protagonista é Cristo. Então toda carta, irmãos, toda maneira de agir, toda a igreja, toda a forma de tomar decisão dentro da igreja, né? Ela se move porque Jesus veio primeiro, porque Jesus nos amou primeiro, porque Jesus ele fez o que fez por nós na cruz, porque Jesus deu os ensinamentos, né? Então ele sim, nas igrejas, na sociedade, na nossa vida, ele precisa ser o protagonista da nossa vida. Amém? Romanos 11:36, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Atos 17, versículo 28, na palavra A diz assim: porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Está vendo como é muito claro, está muito exposto o protagonista nessa história toda que nós, Bíblia, essa história toda que nós chamamos de vida. Há sempre um protagonista, né? Mas como tem teimosos que não querem ser coadjuvantes, né? Quantas pessoas que não aceitam o papel de coadjuvantes se eles querem ser protagonistas? Vocês me ajudem aí? Vamos virar para o irmão do lado e diz assim para ele, ó: se você é de Jesus, você precisa ser o coadjuvante da tua própria vida. Amém? Esse é um entendimento que é difícil da gente poder engolir, né? Mas não adianta torcer o beiço, não adianta, né, se contorcer, porque é a receita para aqueles que vêm depois de Jesus. É a receita para quem quer ser seguidor dele, para quem quer ser discípulo, enfim, para quem quer ter a sua salvação, né? Aqui nós temos um banner aqui embaixo, né? Que é estabelecido então em Gálatas 2:20, né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne e vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Versículo muito intenso, né? Que ele declara justamente um protagonista e um coadjuvante. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Há um protagonista e há um coadjuvante. Mateus 16:24 diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Eu gosto muito, irmãos, de poder analisar versículos de como seria de forma inversa, tá? Então a gente pode ver de forma inversa esse mesmo versículo, Mateus 16:24. Seria mais ou menos assim, ó: se alguém não quiser vir após mim, não precisa negar a si mesmo, nem pegar sua cruz e me seguir. Mas quem não perder a própria vida por amor de mim, Jesus, não salvará a sua própria vida. Intenso, né? Fica mais complicado quando a gente lê dessa forma, né? Olha só então, irmãos, o nascer de novo, ele nos tira de uma posição de rei e coloca no trono aquele único que é digno de estar lá, que é Jesus, né? O único aquele que pode estabelecer então o nosso lugar na posição de rei, na posição de honra, né? Então, irmãos, olha só, quer ver? Eu vou tentar ler o versículo Gálatas 2:20 de forma inversa também. Olha só: não estou crucificado com Cristo e não vivo minha vida conforme Cristo. Cristo não vive em mim. Agora que a vida que vivo é na carne e não é na fé no Filho de Deus. Olha só: o qual não me amou e não se entregou por mim mesmo na cruz. Essa parte a gente não consegue ler o verso. É impossível, mesmo que a gente não atenda a Jesus, mesmo que a gente não procure Ele, de qualquer forma Jesus ele nos amou e Ele se entregou por todos, né, por cada um de nós lá na cruz. Também é muito intenso a gente pensar dessa forma, né? Gálatas 2:20 a gente não consegue ler o verso porque Jesus não ia deixar de nos amar e ele se entregou sim por cada um de nós, né? Então, irmãos, esse versículo, enfim, esse final do Tito 2 é justamente para a gente poder entender a dependência que nós temos de Jesus, no sentido de recorrer a Ele para poder ter acesso à salvação, no sentido da gente entender
dessa necessidade. Versículo 14, Tito 2,14: Ele que se entregou a si mesmo por mim, para nos render de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. O que a gente consegue ver aqui no versículo 14, irmãos? Não temos como nós mesmos nos auto-limparmos, nós mesmos nos auto-salvarmos. A gente precisa recorrer então a um Salvador. E Jesus, nosso Salvador, Ele nos purificou de todo o pecado lá na cruz, seja no passado, no presente e no futuro. Todo o passado Ele nos purificou lá na cruz. A cruz ela é suficiente, ela bastou uma vez. Então é ela que precisa, né, a esse Salvador que a gente precisa recorrer. Sem recorrer a Ele, a gente continua então no lamaçal do pecado. Vou repetir esse versículo, irmãos. Olha, tem outra coisa muito importante escondida, ó. Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos render de toda maldade e purificar para si um povo todo seu. Olha só que honra, irmãos, ser povo de Deus, né? Como é bom a gente poder pensar nisso. Diga comigo, irmãos, eu faço parte desse povo. Olha só, irmãos, um povo todo seu, né? Jesus, Ele preparou para Ele um povo todo seu, e a gente pode fazer parte, né? Mas o versículo no final ele diz assim: um povo consagrado, né? E para finalizar então, o último versículo de Tito 2, versículo 15: prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Ninguém te menospreze. Então, ficou para Tito e ficou para vocês também que estão me ouvindo, né? Que entregaram a sua vida para Jesus. E então, portanto, estão comigo na grande comissão, né? Aí vai um recado, olha só: prega essas instruções, encoraja e repreende com toda a autoridade. Hein? Legal a gente poder ver essa análise a respeito de Tito, né? A respeito dessa carta tão importante. Já queria chamar o louvor aqui para cima. Nós vamos concluir nessa noite. E nós vamos analisar por essa forma aqui, irmãos, né? Não sei se você é um ancião, se você é uma anciã, um idoso, uma idosa, se você é uma mulher jovem, se você é um jovem, se você é um servo, porque foi todo o povo que foi falado ao longo dessa carta. Amém? Atenção aqui, irmãos, vamos finalizar junto aqui, ó. Então, não sei se você é ancião, anciã, jovem, mulher jovem ou servo, né? A gente só vai conseguir cumprir essas orientações que a gente viu se a gente não for o protagonista das nossas vidas. Sem Jesus, irmãos, a gente não vai conseguir ser puro, a gente não vai conseguir ser moderado, a gente não vai conseguir ser respeitoso. Sem Jesus, como a gente sempre fala, né? Sem Jesus a gente é um caco, né? A gente é o velho homem que não deu certo, né? Então, algo muito intenso, irmãos, o nosso ego, ele sempre vai dizer aonde que a gente vai. Em compensação, quando a nossa vida está estabelecida na fé, é muito bom ser surpreendido por Deus nos lugares que Ele vai nos levar, nas pessoas que Ele vai nos fazer conhecer, e assim a gente vai poder ser sal e luz perante a essas vidas. Então, irmãos, se tem uma frase que eu podia resumir para poder concluir essa palavra, que pudesse ficar gravado no teu coração, seja contente, né? Se contente em ser um coadjuvante da sua própria vida. A gente precisa ser um coadjuvante aqui na terra e nas coisas de Deus. Mateus 16, 26, né? A gente leu 24 e 25, agora 26, ó. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? O que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Né? Então, olha só, irmãos, para a gente concluir, né? Mais vale a gente pagar o preço de ser um coadjuvante aqui na terra, para que depois, lá na frente, a gente possa ser um coadjuvante no céu, do que a gente tente a todo custo ser um protagonista aqui na terra, mas que obrigatoriamente a gente precisa ser um protagonista depois do inferno. Tem isso pensar dessa forma, né? Então, coadjuvante agora na terra para ser coadjuvante depois no céu, e não teimar, deixar o ego imperar para ser um protagonista aqui, porque depois sim, se o ego imperar, se o Salvador não vir, a gente vai ter que ser o protagonista do inferno. Olha só como é intenso pensar nisso. Irmãos, pense nisso não como medo do inferno, mas com alegria, com honra de poder viver com Jesus, nosso Salvador, lá no céu, né? Aquele mesmo que conhecendo as nossas fraquezas, Ele nos amou, se entregou a sua vida por cada um de nós lá na cruz. Amém? Vamos ficar todo mundo de pé agora, que eu queria encerrar. E antes de a gente cantar um louvor para encerrar esse culto, irmãos, eu queria fazer alguma coisa diferente, tá? Olha só, quando
Quando tem um Oscar lá, e um ator muito bom, ele acaba ganhando aquele prêmio por interpretar uma importante história, ele recebe muitas palmas, ele é muito aplaudido, né? Então lá no cinema, quando um ator ele faz uma história bonita, né? Ele interpreta, ele recebe muitas palmas, né? Então, irmão, se tu entendeu essa palavra que foi pregada hoje, se tu se identificou com ela, eu queria que tu participasse comigo de uma grande salva de palmas, né? Mas para alguém que merece, né? Para que o único aquele que pode ser, e de fato, né? Ele precisa ser cheio de honra, cheio de glória na nossa vida, né? O único que possa ser, então, de fato, o protagonista da nossa história, Jesus. Amém? Só ele digo, só ele digo, só ele digo. Aleluia. Assim como a costa se apura, como terra seca precisa da chuva, meu coração precisa de ti, em meu. Assim como a costa que vai, assim como a costa se apura.
Aleluia.